Olá, tudo certinho? Que a graça e a paz de Deus esteja com você, aí onde você estiver. Eu quero comentar um pouquinho sobre essa leitura aí que eu fiz essa semana, em um dia, na verdade, né? Uma edição linda dos clássicos do cinema da Turma da Mônica. E eu adoro essa série de clássicos do cinema, tenho outras aqui também, mas essa seria sobre Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? E no caso, na segunda trilogia a ser lançada, né? Porém cronologicamente o início ali da história, né? Aquela trilogia de Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e A Vingança dos Siths, né? Só que aqui ela se chama Coelhada nas Estrelas. E tem alguns outros nomes, por exemplo, Trapaça Fantasma, Sotaque dos Clones e A Vingança dos Psífites, que é um pouco difícil de pronunciar, mas é como se estivesse fazendo assim, psífites, algo assim, mandando ficar quietos mesmo, né? E é interessante porque eu adoro essas revistas da Turma da Mônica desde criança, mas durante um bom período da minha vida eu deixei de ler, né, na adolescência, no início ali da juventude, e eu acabei deixando um pouco de lado, mas alguns anos após, já na idade adulta, eu voltei a reler, né? Eu voltei a visitar a Turma da Mônica. E o interessante é que a Turma da Mônica, ela tem uma essência, um humor educativo que, de fato, além de ensinar, te diverte e faz umas paródias puras, bonitas, limpas, que crianças e adultos podem se divertir bastante, já que acabam conhecendo muito mais de todos os universos que são mencionados, que são colocados aqui, né, que são parodiados após a vida adulta, né, após a juventude. Então, por isso, vale a pena ler, visitar e revisitar a Turma da Mônica, né? Eu tenho uma memória muito afetiva, muito boa com a Turma da Mônica, pois desde criança me lembro que meus pais, meu avô também me dava muitas revistas, compravam muitas revistas para mim. Então eu sempre fui imerso no universo ali da turma do bairro do Limoeiro, né? E nessas paródias, uma das coisas que eu acho mais bacanas são as trocas dos nomes, né? Por exemplo, Anakin Skywalker aqui se chama... Deixa eu só lembrar aqui para eu não falar errado, né? Para eu não cometer nenhuma gafe aqui. Mas o Anakin Skywalker, que por sinal é interpretado pelo Cascão, ele vem a se chamar de Manequim Kaiwok. Kaiwok. E é interessante que depois, quando ele se torna o Darth Vader, né? Ele seria, na verdade, o Darth Feio, porque ele se julga feio e porque ele quer, de fato, sujar todo o universo, né? Já que o Cascão, como a gente bem conhece, ele não gosta de banho, ele não gosta de água, né? Até eu não sei se vocês estão escutando algum chiado no fundo aí do áudio do vídeo, é porque no momento que eu estou gravando tá chovendo. Mas é ótimo, porque a rua onde eu moro é um pouco barulhenta, então quando chove as pessoas ficam mais dentro de suas casas e acaba sendo um pouco mais tranquila. Até para gravar vídeos, né? A rua fica um pouco mais silenciosa, com aquele clima gostosinho, barulho de chuva na telha. É bem legal, é bem bacana. Mas sobre revisitar a Turma da Mônica depois de adulto, por quê? Por que eu faria isso? Em primeiro lugar, eu quero até comentar uma fala do escritor Alexandre Dumas, né? E ele diz assim: como é possível as crianças sendo tão inteligentes e criativas, os homens tornarem-se tão estúpidos e estereotipados? De fato é verdade, né? A gente deixa de ser muitas coisas boas quando se é criança. E, por exemplo, quando a gente é criança, eu lembro claramente, a gente vive muito isso constantemente, das pessoas perguntarem o que você quer ser quando crescer. Há pouco tempo, passeando por uma das redes sociais, ou Facebook, ou Instagram, não me lembro qual, eu li um texto que, no caso, estava escrito como anônimo, não tinha o nome do autor do texto, mas que dizia assim, dizia: o que você deixou de ser quando cresceu? Ao invés de ser o que você quer ser quando crescer, o que você deixou de ser quando cresceu? E pensando nisso também,
a gente encontra no Evangelho de Mateus, Evangelho que Mateus escreveu, né? O Evangelho é de Jesus, a boa notícia de que existe salvação e de que o nosso Salvador veio, esteve com várias crianças, foi criança e nos mostrou como ser criança mesmo após a idade adulta. E ele diz assim, no Evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 18 até o versículo 3. A Bíblia que eu vou usar é essa daqui, que talvez você tenha aí na sua casa, né? Quem é um pouco mais raiz, tem um pouco mais de tempo no Evangelho, a minha tá até bem gasta, né? Eu comprei em um sebo aqui na cidade de Niterói mesmo, onde eu moro. E Niterói, Rio de Janeiro, né? Não sei, vai que esse vídeo está rodando aí estados, países e por aí vai, né? Mas diz assim, eu adoro essa tradução, essa versão da Bíblia, que é conhecida como versão para leigos, né? Mas é ótima, é maravilhosa e nos instrui de uma maneira muito clara, muito boa mesmo. Mas diz assim no texto: nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus para perguntar qual deles seria o maior de todos no reino dos céus. Jesus chamou para perto dele uma criancinha e a colocou no meio deles. Depois disse: se vocês não se voltarem dos seus pecados para Deus e não se tornarem como criancinhas, nunca entrarão no reino dos céus. Esse texto ele é muito bonito, porque ele é bonito e confrontador, né? Aqueles discípulos, como boa parte dos adultos, boa parte dos adolescentes, dos jovens, aqueles que deixam de ser crianças, vão se tornando muito orgulhosos, muito ambiciosos. Eles querem muitas coisas que não deveriam talvez querer. E nessa busca por coisas que eles não deveriam querer, esses dois discípulos queriam status, eles queriam fama, eles queriam poder, autoridade, porque eles estariam ao lado da maior autoridade existente, Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E eles queriam estar ao lado dele e ao lado direito ainda por cima. Existia uma disputa entre esses dois e entre todos os outros discípulos e todos os seres humanos da face da terra, né? Quem seria o escolhido para estar ao lado de Jesus no reino dos céus? Mas Jesus responde de uma maneira muito bacana, né? Ele chama uma criança para perto e mostra: quem não for como essa criança, nunca nem sequer entrará no reino dos céus, quanto mais ficar do meu lado, né? E é interessante, mas como ser como criança? Ser como criança é ser inocente, ser amigável, ser amorosa, ser muitas vezes mais educada do que muitos adultos, ser gentil, ser tudo isso que vem de Deus, tudo isso que é a essência de Deus, tudo isso que Jesus nos ensinou a ser como adulto, em cada comportamento dele, depois de adulto, registrado no Evangelho de Mateus, registrado na Bíblia, registrado nos Evangelhos, é retratado um adulto diferente de todos os outros adultos. Mas por quê? Porque ele se comportava como uma criança. E é interessante, né, como que a gente cresce e de fato se perde. A gente deixa de ser como criança conforme vai crescendo, em parte bom, né, porque a gente vai amadurecendo, vai aprendendo coisas novas, vai tendo um pouco mais de ciência da vida e de como levá-la. Porém, existe muito da criança que a gente não deve perder. E revisitar a Turma da Mônica, em especial essa aqui do Star Wars, que é uma das minhas franquias, né, uma das minhas sagas preferidas ao lado de Star Trek e Senhor dos Anéis, Star Trek e o Jornada nas Estrelas, né? E ainda assim, revisitar isso me leva a criança que precisa existir transparecendo através de mim e que existe dentro de mim, mas às vezes fica escondidinha lá, tapada, obscurecida pelo adulto que nem sempre é o melhor. Quase sempre de fato, e sempre seria, né, já que o próprio Jesus nos recomenda isso para que alcancemos o reino dele, para que a gente entre, esteja e já viva o reino dele também aqui na terra. Ser como criança aqui, para sermos como crianças
felizes, alegres, amorosas, no reino dos céus, no reino de Deus. Então, que Deus te abençoe, boas leituras. Eu recomendo muito que você leia o Evangelho de Mateus, nesta ou em qualquer Bíblia que você possuir aí, ou até mesmo em uma Bíblia no seu celular. E também que revisite Turma das Mônicas, se possível essa, que é muito boa, super recomendo, principalmente se você gosta de Star Wars, assim como eu. Mas qualquer gibi também da Turma da Mônica que você puder encontrar, compre, incentive também seus filhos, sobrinhos, outras crianças que vocês conhecem a leitura, deem gibis, HQs, leituras infantis boas, de qualidade como essa, para suas crianças, para que elas já cresçam imersas nesse universo também, aprendam, sejam edificadas e possam revisitar e também partilhar isso futuramente com a sua descendência e assim por diante. Um abraço, fica na paz, boas leituras e até a próxima!